Noite, quase. Boa noite, Glória. Boa noite. Eu sou a Eduarda. Eu estou aqui com a Júlia. Nós somos presidentes do Centro Acadêmico de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E muito obrigada por estar aqui, participar conosco. Para quem não sabe, a Glória é uma ex-juíza. Ela é candidata pelo PSC à Prefeitura do Rio de Janeiro. E muito obrigada a todos os presentes. Olha, agradeço Maria Eduarda, agradeço a Júlia, agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, os internautas. Para mim é muito importante participar desse bate-papo, né, desse encontro, para que a gente possa trocar informações e ideias a respeito desse momento tão único na nossa cidade. É muito importante que as pessoas reflitam bastante sobre esse momento e participem, né, dessa festa democrática agora, no dia 15 de novembro. A gente está bem orgulhoso de estar aqui nessa sala de bate-papo com vocês. Glória, você quer começar contando um pouquinho para a gente a sua história, um pouquinho sobre você? Claro. Bom, eu fui juíza da infância e juventude durante muitos anos. Fui juíza, na verdade, durante 23 anos. E eu sempre descobri que a minha missão era de transformar vidas. Por isso eu escolhi a carreira do direito, porque a gente sabe que o direito, né, viabiliza essa transformação, essa garantia dos direitos básicos das pessoas. Fui advogada, mas me decidi ser juíza para equilibrar, na verdade, as pontas, né? E a gente sabe que isso é muito importante e um juiz, ele tem uma missão como servidor público, né? De dar efetividade aos direitos das pessoas e também um grande educador. A gente, quando proferiu sentenças, através das sentenças, você educava a sociedade de como ela deveria se comportar diante dos conflitos sociais. E aí eu me apaixonei pela área da infância e juventude, porque você acaba sendo alguém que está ali, né, de frente, dando oportunidades para os jovens, para as famílias. E na infância a gente tem uma especialidade, que é o de promover a convivência familiar de forma sadia, promover, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa estar estudando, o primeiro emprego. E é isso que eu descobri, que eu sei, na verdade, promover essas políticas públicas que realmente são transformadoras. Então, eu fiquei muito feliz durante esse período em que eu fui juíza, porque, diante das omissões das políticas públicas feitas pelos gestores, na realidade, eu conseguia promover, na realidade, na concretude, esse direito mais básico: educação, trabalho, saúde, convivência familiar através da adoção, ou reestrutura da família, né, de origem biológica. Então, a gente fez esse resgate. E aí eu comecei a me questionar se, durante o período em que eu trabalhei, eu conseguia, por ano, impactar, né, transformar 1.200 pessoas, por que não 6.700.000 cariocas? Então, eu comecei a perceber que, na política, eu poderia transformar mais vidas e exercer essa missão, que é essa missão que eu sempre sonhei, de ser uma facilitadora e uma transformadora social, investir realmente no capital humano. Então, é isso que eu queria deixar muito claro. Fiz esse trabalho no judiciário, mas era pouco, né? Eu comecei a me preocupar com as pessoas que não tinham um advogado, que não tinham um defensor, que não tinham a oportunidade de chegar, né, e ter esses direitos. Então, é para esses e para todos os demais que eu venho para o espaço da política, para transformar essa sociedade, mostrando que, com uma boa administração, é possível que as pessoas tenham esse acesso sem ter que ir para o judiciário. Isso me incomodava muito. Batia durante a semana, né, durante os meses, pessoas que não precisavam estar no judiciário pedindo, por exemplo, a possibilidade de uma vaga numa creche, ou, por exemplo, fazer um exame de raio-x, ou determinado medicamento. Isso é básico, né? E como o juiz da infância ele tem essa proatividade, essa possibilidade, eu resolvi, então, vir para o espaço da política para evitar, vocês que são estudantes de direito sabem disso, a judicialização das causas mais básicas. Então, a gente vai, na realidade, trabalhar, inclusive, com o judiciário e com o legislativo, para facilitar a vida do carioca.
Muito obrigada. A gente estrutura essa rotina da seguinte forma: a gente vai fazer algumas perguntinhas e depois a gente vai abrir para o público, todo mundo, se tiver alguma dúvida aqui. Tudo bem? Vou começar aqui fazendo uma pergunta. Boa noite, Glória. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada por aceitar nosso convite, pela disponibilidade. Minha primeira pergunta vai ser sobre a questão da saúde, né? A infraestrutura de saúde no Rio de Janeiro ela já é precária. Agora, com essa pandemia, essa situação está agravada. Eu queria saber quais são as suas propostas nesse sentido de reestruturação. E também, brevemente, se a senhora pudesse comentar sobre a questão dos hospitais Albert Schweitzer e o Rocha Faria, né, que estão sobre a posse do município, mas que são estaduais. Bom, então a gente vai falar de duas formas, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que o direito de saúde é um direito básico, essencial, fundamental, necessário, e todo governante, inclusive o municipal, principalmente o municipal, que sofre diariamente, né, com essas questões da população, a gente precisa garantir esse serviço de forma que esse serviço seja de qualidade. A gente tem como prioridade, dentre todas as demais, a necessidade de se priorizar a atenção básica ou atenção primária. Da mesma forma, a gente está colocando de duas formas, atenção básica ou primária, porque é usualmente assim que é falado. E a gente fala isso porque quando você atua na prevenção básica, você impede que as pessoas fiquem doentes. É muito mais barato, né, tratar na prevenção do que efetivamente você tratar a doença. Então, o que nós queremos é que as pessoas não fiquem doentes. E quando a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro voltou de uma forma assim maciça, né, apresentar casos de doenças que já haviam sido erradicadas, né, por conta, por exemplo, da situação da tuberculose, do diabetes, a gente percebe que a população ficou doente. E ela ficou doente porque realmente as clínicas da família, a atenção básica, ela não funciona. Então, nós temos assim que focar nesse momento em permitir que a população tenha esse acesso próximo de casa, e a gente se fala nesse segmento da atenção básica. Claro que os demais segmentos, e aí nós vamos falar das demais atenções, as de alta complexidade, de complexidade mediana, também são importantes. Mas se você acaba desenvolvendo um trabalho nesse início, fazendo com que a população realmente tenha uma rotina de saúde, você desafoga os demais hospitais, e isso, inclusive, vai impactar dentro dessa questão que a gente sabe da regulação, que é muito complicada, a gente sabe das filas lá do CISREG. Em relação aos hospitais que estão municipalizados, a gente entende que nós precisamos conversar com o governo do estado para entender se, por exemplo, nós teremos de volta, né, as unidades de atenção emergencial, as UPAs, né, as unidades de atenção de volta, e devolver os hospitais que eram do estado, estão hoje municipalizados. Isso é uma questão que a gente precisa realmente estruturar. O que eu posso garantir para a população é que eu não vou permitir, né, como gestora, e quando eu falo não vou permitir, uma promessa de que nós vamos dialogar tanto com o governo estadual como com o governo municipal e também com o federal, para que todas as unidades, todos os equipamentos, independentemente se é do governo, se é do estado ou do governo federal, que estejam disponibilizados para a população. O que a gente não pode admitir é que, por exemplo, pessoas que sofriam, né, do vírus da Covid-19 não tiveram acesso à saúde porque determinados equipamentos, apesar de ter leitos hospitalares que poderiam ter sido utilizados, não foram porque a destinação ou o administrador era da esfera federal. O SUS é Sistema Único de Saúde e ele tem que ser universalizado. A população não precisa entrar nessa questão de saber qual é o equipamento que vai atender. Todos os equipamentos precisam atender a população, independentemente dos locais onde eles efetivamente estejam e quem é que efetivamente administra. Então, essa conversa, essa convergência de postura administrativa dentro da unidade de sistema de saúde é muito importante para que a gente possa fazer essa garantia. Então, se nós vamos receber de volta as UPAs do governo do estado e devolver, essa era uma proposta inicial, devolver os hospitais, nós ainda não sabemos, porque nós precisamos entender bem direito, assim, como é que nós vamos oportunizar esse direito. Se for melhor para a população, nós faremos isso. Então, meu quadro técnico está estabelecendo digamos assim, esse estudo,
e, para isso, a gente precisa estar alinhado com o governo do Estado. Obrigado, Glória. E um prazer ter você aqui também. Eu sou co-presidente, junto com a Maria Eduarda, do CAN, Rodolfo. Oi, E Rodolfo. seguindo na linha das perguntas que nós fizemos para todos os candidatos nesse primeiro bloco, eu vou perguntar sobre o histórico de alagamento que tem o Rio de Janeiro. A gente sabe que houve diversos problemas, como a queda da ciclovia Tim Maia também, e a gente tem um problema também de topografia no Rio de Janeiro que também favorece esses acontecimentos. No seu plano de gestão, qual que seriam as propostas para a melhoria da infraestrutura da cidade, a fim de evitar novos deslizamentos e novas enchentes? Veja bem, o que a gente não pode, justamente, é estabelecer, em função dessa problemática, um paliativo, né? Porque o paliativo resolve só imediatamente. Nós precisamos realmente estabelecer, dentro dessa de conservação da cidade, fazer com que nós tenhamos a capacidade de resolver esses problemas de forma preventiva. Então, esses bolsões de água que acabam dificultando a locomoção das pessoas, que acaba assim, promovendo esses alagamentos, nós precisamos resolver isso com a engenharia, de uma forma muito assim segura, muito responsável, e entender realmente como é que nós vamos fazer esse tipo de resultado, como é que nós vamos resolver esse problema. Eu entendo que tudo aquilo que já foi feito até agora foi somente um paliativo, não resolve de forma permanente. Para resolver de forma permanente, nós precisamos ter uma avaliação técnica, com uma engenharia, com um projeto de sustentabilidade que veja, inclusive, o impacto ambiental, para que a sociedade, né, carioca não venha mais sofrer com esse tipo de alagamento. Então, a questão da drenagem, né, o macro-drenagem, é uma questão assim, que precisa ser revista, baseada nas dificuldades da nossa cidade. Então, nunca se teve um plano, né, disposto a promover de forma preventiva a solução desses problemas. E o meu compromisso é justamente esse, é não esperar acontecer, é justamente fazer uma política de prevenção, porque a nossa cidade ela realmente precisa estar preparada para esse tipo de demanda. Por isso, eu sempre disse que a cidade do Rio de Janeiro precisa ser uma cidade resiliente. O que é uma cidade resiliente? É uma cidade que está preparada para todo tipo de problema. E nós verificamos que as pessoas deixam acontecer as coisas, né? Os gestores deixam acontecer para depois pensar no que fazer. Nós sabemos que as chuvas de verão, elas sempre acontecem, que a questão do alagamento é uma situação assim, crônica da cidade. Então, já é hora de pensar de forma técnica, com um bom planejamento e resolver esse tipo de problema. Seguindo por essa linha, Glória, a gente queria perguntar quais são os seus planos para conter o crescimento desordenado da cidade e a consequente degradação ambiental, né? Se você tem algum plano, por exemplo, para recuperar os sistemas lagunares da cidade, claro, no meio ambiente. É importante que a gente fale isso, Maria Eduarda, porque o Rio de Janeiro é uma cidade assim sem igual, né? É uma cidade única, com uma identidade própria, um DNA próprio, porque a gente tem uma beleza natural que, inclusive, é uma beleza que nos proporciona até desenvolver uma política de turismo e de cultura. Mas essa questão ambiental ela é importantíssima, porque é uma política para o presente, mas para o futuro também, para as próximas gerações. E isso vem sendo discutido mundialmente. Então, eu entendo que nós precisamos, sim, dentro dessa política, realmente verificar uma forma de evitar a poluição, né, de nossas lagoas, dos nossos rios, mas isso não é uma tarefa fácil, né, por conta, digamos assim, da necessidade não só de investimento, mas também por conta de uma política educacional. Então, a gente precisa trabalhar realmente as bases para que a gente possa fomentar a valorização do meio ambiente e, de uma forma preventiva, aos poucos, minimizando a questão da poluição e preservando o meio ambiente, porque o meio ambiente é a nossa casa. Em relação à questão da desorganização e do uso indevido do solo, e a gente até pode adentrar na questão assim, da exploração indevida, dessa especulação imobiliária indevida que o poder paralelo acaba fazendo, nós temos uma política muito adequada para solucionar a questão
da moradia mais democrática da população. Isso vai ajudar, inclusive, nessa política, que é a regularização fundiária. Então, quando você, que é prefeito, tem em suas mãos a possibilidade de democratizar, de dar essa acessibilidade à moradia mais fácil para a população, porque direito à habitação é um direito constitucional, fundamental, importante, você evita, né, o crescimento dessa especulação imobiliária feita pelo poder paralelo. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão da fiscalização. Vocês que são estudantes de direito sabem muito bem que existe uma máxima, né? O direito não socorre quem dorme. Então, o que a prefeitura precisa fazer? Uma fiscalização baseada no princípio de quê? A atualidade. Não é deixar edificar depois de um ano e meio, ir lá com a fiscalização e tentar, por exemplo, fazer as remoções ou fazer as demolições. O que nós temos que fazer é evitar que essas edificações aconteçam e preservar o meio ambiente. Para isso, você precisa evitar esse crescimento desordenado. E nós podemos utilizar a tecnologia a nosso favor. Uma cidade inteligente é uma cidade controlada. E uma cidade controlada, eu até brinco assim, é uma cidade chique, controlada, humanizada e inteligente. Como é que nós vamos fazer esse controle de todos os bens e serviços, de todas as políticas públicas, através da tecnologia? Então, vamos utilizar a tecnologia ao nosso favor para fazer essa fiscalização mais intensa e evitar que o solo venha a ser utilizado de forma indevida, prejudicando a nossa cidade. E nós temos esse compromisso de criar, né, de ter essa criatividade, de estabelecer essas metas de forma preventiva, para que nós possamos, na realidade, aos poucos, né, acabando com, digamos assim, o prejuízo que a nossa sociedade, que a nossa cidade vem sofrendo por conta do retardamento ou da omissão das políticas públicas. Então, a questão da conservação da cidade também precisa ser casada com a política do urbanismo da nossa cidade. O desafio é grande, mas é possível, mas a política que vai viabilizar tudo isso também é a política da educação. Obrigada, Glória. Agora, mudando um pouquinho de assunto, tendo em vista que o esporte é um instrumento muito importante de integração e de crescimento social, a gente queria saber quais são as suas propostas nesse sentido, em especial relacionado à retomada dos intercolegiais municipais que ocorriam. A gente quer saber o que você pensa sobre isso. Nossa, adorei a sua pergunta, Júlia, principalmente porque todo mundo tem visto no Instagram, nas minhas redes sociais, que eu tenho entrado em todas as comunidades, né? Muito provavelmente porque eu, como fui juíza, eu sempre fui a juíza mais social, então o meu trabalho foi além do gabinete, promovendo justamente programas, né? Onde o esporte e essa transformação que o esporte produz realmente tivessem seus resultados. Em todos os lugares, em todas as comunidades, na Nova Holanda, no Chapadão, na Rocinha, é a questão do esporte e dos espaços de convivência, onde o esporte realmente podem, né, ser promovidos, é realmente uma política prioritária, porque tem um efeito transformador. O esporte, ele gera uma consciência de equipe, ele gera uma consciência de superação das suas dificuldades. Então, quando você atrela o esporte, a educação e promove todos esses espaços de convivência, por exemplo, a gente tem um legado olímpico que não é utilizado de janeiro a janeiro, a gente não tem espaços como arenas culturais, centros culturais, que não são utilizados de janeiro a janeiro. Então, para que a gente possa implementar essa política de convivência social, de relacionamento, de trabalho em equipe, de cidadania, nós precisamos integrar a escola, todas as escolas, juntamente com esses equipamentos, para que a gente tenha esse efeito transformador. Então, a minha política pública voltada para a educação, ela está coordenada com a política pública do esporte, com a política pública da cultura, e nós temos que utilizar aqueles equipamentos que realmente já existem.
Então, todos os equipamentos, arenas culturais, lonas culturais, legado olímpico, e promover esses espaços de forma que eles possam ser utilizados 365 dias ao ano por todos os cariocas. Eu gosto de falar que a nossa cidade precisa se tornar a extensão do quintal da nossa casa. E a extensão do quintal da nossa casa é um quintal que realmente é cuidado, onde você pode promover esses encontros. Então, a cidade precisa se tornar dessa forma, a extensão do quintal da nossa casa, de forma que todos possam estar, conviver e demonstrar as suas habilidades. E o esporte, sem dúvida, tem esse efeito transformador. Obrigado, Glória. E a próxima pergunta, então, a gente passa para a área de educação. Então, a rede educacional do município não atingiu a meta do IDEB, do último IDEB. Né? E a gente queria saber quais que seriam as suas propostas para enfrentar esse problema do baixo índice de aprendizado nas escolas públicas municipais, e também pensando nesse contexto todo de pandemia, ainda de alguns jovens estarem fora das escolas, né? Se você pensou em algum projeto de compensação dessas aulas. Nossa, eu pensei em vários projetos, né? A gente tem, por conta dessa experiência profissional, a necessidade de implementar uma política educacional de qualidade. Aliás, eu quero deixar claro para todos vocês que todos os serviços públicos precisam ser serviços de qualidade, porque a população merece. Mas quando a gente fala na educação, a gente fala de um grande instrumento, né, que é transformador, que é uma janela de oportunidades. E aí, quando eu vejo que os índices, né, da educação, como você bem colocou, são índices assim, desfavoráveis, isso a gente tem muito claramente a ideia de que a educação nunca foi de qualidade porque nunca combateu, por exemplo, a evasão escolar de forma eficiente. Nunca promoveu, por exemplo, ambientes escolares adequados para receber os alunos. Veja, a evasão ela está atrelada à falta de empatia com o ambiente onde você efetivamente se encontra, com a falta de valorização do profissional da educação, e a gente pode falar, inclusive, do professor, que precisa ser valorizado, porque ele que cultiva a semente, né? E os alunos são a semente que vão florescer nesse espaço. A gente pode falar, inclusive, da falta de visão da primeira infância, que é super importante, que a primeira infância, dentro do segmento da educação, venha realmente ser valorizada, porque nos primeiros anos de vida, até os 6 anos de idade, realmente é o momento onde você pode despertar, né, as potencialidades das crianças para que elas possam, nos próximos ciclos, se desenvolver. Então, a gente tem que ter uma política para a primeira infância. E aí a gente fala nesse investimento do capital humano, mas tem uma coisa também que me preocupa muito, que são as infrequências escolares, que é diferente da evasão. A infrequência é aquele aluno que está matriculado, mas que não vai constantemente na escola e ele acaba não tendo o aproveitamento escolar que efetivamente ele deveria. E tem uma outra questão, que é a questão da inclusão. Então, não é só garantir a matrícula escolar. E quando eu me refiro à inclusão e à acessibilidade, eu estou falando de todas as crianças que são portadoras de deficiências físicas, auditivas, visuais, e que não estão corretamente incluídas no sistema educacional, porque falta equipamento para isso. Eu tive muitas das vezes em mãos casos onde alunos que tinham, por exemplo, o autismo, eles não tinham um facilitador, um mediador dentro de sala de aula que viesse a viabilizar essa interação com os demais alunos. Então, eu sempre fui contra a turma especial, porque isso não é inclusivo, isso segrega. O que nós precisamos, na verdade, é de uma política educacional que inclua todos os alunos, né, que têm efetivamente esse direito de se educar, e que seja próximo de sua casa. Então, é fazer com que as escolas estejam próximas de casa, que todas as crianças estejam dentro do sistema de educação no início do ano letivo, que todos tenham o seu material didático e que todos tenham as mesmas oportunidades. E a pandemia, ela desnudou uma situação, além das demais desigualdades sociais, mas ela desnudou a questão da desigualdade digital. Então, dentro da minha política atual de governo, que a gente vai implementar, a gente vai realmente ajustar essa questão da desigualdade digital
não só para que todas as escolas tenham uma internet de qualidade, porque é fato que, às vezes, muitos dos professores sequer conseguiam transmitir suas aulas em tempo remoto, as escolas não estão preparadas para isso, e aí eu não estou falando de nave de conhecimento só, não. Eu estou falando de todas as unidades que precisam realmente ter essa plataforma digital, essa internet, para que as crianças possam realmente desenvolver o seu saber de forma igualitária, como, por exemplo, as demais, né, do ensino privado. E mais do que isso, a gente já mapeou todos os alunos da rede de ensino e nós teremos condições de fornecer esse serviço com tablets, né? A gente já mapeou o custo disso. E aí, talvez, nós realmente possamos, a partir do ano de 2021, diminuir todas essas desigualdades. Então, é fazer com que todas as crianças tenham essa oportunidade, todas sejam realmente incluídas, independentemente das suas condições pessoais, das deficiências que elas venham apresentar. Isso é uma educação de qualidade. Valorizar o professor também, valorizar esse espaço de convivência. E tem uma coisa importantíssima. Nós precisamos combater a violência no espaço escolar. Todo mundo já ouviu falar sobre bullying, todo mundo já ouviu falar sobre os conflitos que existem nos espaços, né, escolares. Então, a violência que era urbana, continua sendo, ela passou a ser encontrada também num ambiente que não deveria, que é o ambiente da escola. Como eu fui juíza da infância, eu estabeleci na minha vara da infância, a nível inclusive de Estado, uma política de mediação escolar. E eu pretendo fazer com que essa mediação escolar se torne realmente uma regra, né, de cunho inclusive legislativo. Eu quero, inclusive, contar com todos os vereadores para que a gente possa implementar, como na Argentina, por exemplo, já é implementado, porque a mediação é um caminho de facilitação onde as pessoas passam a dialogar e conviver dentro de casa. Então, a mediação é importantíssima como uma política pública dentro da esfera educacional, porque ajuda as pessoas a se relacionarem. E nós vamos combater a violência escolar também. Muita coisa, né, Rodolfo? Muita coisa, candidata. Desculpa. Eu agradeço pela resposta. É coisa de professor, a gente quer falar tudo, dar todo tipo de informação. Eu agradeço pela resposta completa. Eu vou pedir só que a gente mantenha realmente nesses 2, 3 minutinhos, porque a gente quer abrir pergunta depois para os alunos também. Mas a gente já está encaminhado, a gente já está indo para as últimas perguntas desse bloco também. A gente quer falar agora também de outra situação muito importante que foi agravada na pandemia, que é o desemprego. E como é que a gente vai fazer para retomar o emprego, retomar o turismo, a prestação de serviço em nossa cidade? Se a senhora tem... Viu, Maria Eduarda? Na verdade, quando a gente fala em desemprego, a gente tem um potencial que precisa realmente ser valorizado, que é a cultura e o turismo. E quando a gente fala da cultura e turismo, a gente está falando num segmento que internacionalmente, né, sempre foi valorizado, porque são verdadeiras indústrias que permitem a empregabilidade de forma imediata, inclusive oportunizam o primeiro emprego. Então, a gente já está falando do jovem aprendiz, porque a gente tem vários segmentos que acabam contribuindo para essa indústria, né? E a gente fala, inclusive, na valorização e no fomento da economia criativa, e o que o carioca tem de melhor é a sua criatividade. Então, a gente pode falar do primeiro emprego na gastronomia, a gente vai falar dos bares e restaurantes, do entretenimento, dos shows, inclusive nos bairros. Então, o primeiro emprego, ele vai ter essa, digamos assim, você vai oportunizar o emprego das pessoas, a retomada do emprego, dessa força de trabalho, através da política pública que vai fomentar o turismo e a cultura. E isso estará atrelado o quê? A segurança pública. Eu fiz uma pesquisa na internet, na minha rede social, sobre o que mais o turista ou o carioca entende que é necessário para fomentar o turismo, né, que vai permitir esse emprego. E todo mundo falou investir na segurança. Então, eu vou pegar a segurança, né, que é uma segurança cidadã,
e a gente vai se utilizar, por exemplo, da guarda municipal nesses espaços de convivência para permitir que os pequenos comércios e os medianos também, né, o microempreendedor, o empresário, a rede hoteleira, esses espaços de convivência cultural e turismo realmente tenham um ambiente de tranquilidade para que você possa permitir que o carioca saia de casa e vá para as ruas. Então, essa é a minha política, incentivar o nosso turismo local, nos bairros, né? Não sei se vocês sabem, mas Santa Cruz tem muita cultura, Pavuna tem muita cultura, Madureira tem muita cultura, tem dança, tem arte, enfim, a gente precisa fomentar essa cultura regionalizada nos bairros e um turismo também voltado para pequenos, digamos assim, pequenos dias, né? Por exemplo, a gente pode fazer convênios entre os municípios, né, para que eles possam viabilizar esse turismo entre os municípios. Isso é muito fácil de se fazer, de se resolver, e a gente sabe que, por conta da pandemia, vai ser difícil o carioca ir para o exterior. Então, ele tem que realmente valorizar a sua cidade e o seu país. E um consórcio entre os municípios, fazendo com que a gente possa facilitar, né, o turismo é muito importante para fomentar a nossa economia e gerar o emprego que o cidadão tanto necessita. Obrigada, Glória. Agora, adentrando um pouco na questão de transporte, a gente queria saber qual é o seu posicionamento, né, caso eleita, em relação ao processo de encampação da linha amarela, né, de iniciativa do atual prefeito, né, só para situar todo mundo, né, esse processo. Existe um contrato de licença de concessão atualmente ali, e o prefeito, ele rompeu com isso, ele quer que volte para a posse do município. A gente queria ouvir você um pouco sobre isso. Bom, eu sempre acho que o diálogo, o consenso, sempre é a melhor forma de se resolver os conflitos. O que nós sabemos, e eu me refiro ao que nós sabemos em função daquilo que é noticiado, porque a transparência necessária para entender bem esse problema ela não é dada, né? A gente sabe disso, é que eu faria diferente. Primeiro, eu entenderia como é que nós iríamos resolver essa questão, porque a gente sabe que a tarifa, o pedágio, né, não cabe no bolso do carioca, isso é o que mais incomoda, mas também a gente precisa entender como é que nós vamos custear, por exemplo, a conservação das vias. Então, assim, não é simplesmente encampar, porque isso é uma atitude muito, digamos assim, unilateral. E como eu sempre fui uma mulher de consenso, eu acho que, nesse momento, o mais interessante para a população era justamente conversar com os dois polos, não só com aqueles que prestam esse serviço, mas também com a própria população, para encontrar um meio termo. Essa é a solução mais sustentável. Porque, da forma que está sendo feito, além do mau exemplo que foi efetivamente dado, né? Porque você não precisa quebrar, né, os equipamentos, né? Até porque a destruição de um patrimônio privado acarreta o quê? Uma responsabilidade. E quem é que vai pagar essa conta? Todos nós, que somos, na verdade, quem nós nos utilizamos da linha amarela, por exemplo. Então, eu acho que esse não foi um bom exemplo, esse não foi um bom caminho, principalmente porque você desrespeitou, no caso você não, o prefeito desrespeitou uma decisão judicial. Então, não é pela força, é pelo acordo e pela conversa. O que precisa ser deixado muito bem esclarecido é o que nós não podemos admitir, né? E isso é uma questão que tem que ser estudada, é a cobrança de pedágio, por exemplo, entre os bairros. Isso não ficou claro. Então, eu quero entender como é que, por exemplo, a atual gestão, se ela puder esclarecer isso, que faça de forma honesta, clara e transparente, quando é que ela vai voltar a efetivamente cobrar o pedágio, como é que ela vai fazer para que haja conservação da rodovia, né? das estradas. Porque o que nós não vamos permitir é que haja desvio de dinheiro de outras políticas públicas para complementar essa questão. Isso não ficou claro. Então, encampar não é uma boa solução, eu acho que não seja, porque é uma decisão unilateral. Eu acho que a decisão mais viável é a conversa e colocar
que foi feito. Isso ele ainda não esclareceu para a gente espera essa resposta, porque eu sou cidadã também, né? E me utilizo ali da linha amarela para transitar entre as cidades. E eu sei que a maior reclamação é o pessoal lá do Meier, que quando quer vir para a Barra, tem que pagar o pedágio. E sai da Barra, quer voltar para o Meier, para sua casa, paga o pedágio. A gente está falando dos 2 bairros vizinhos. Essa é uma questão que ele precisa esclarecer e ele não esclareceu. Eu farei diferente. Eu irei encontrar uma solução que atenda a todos, de forma o quê? Pacífica, jamais dando mau exemplo, saindo quebrando as coisas e descumprindo uma ordem judicial. Muito obrigada, Glória. E vamos para a última pergunta desse bloco. Eu queria saber, todo mundo, qual é o posicionamento da senhora em relação ao financiamento municipal das ligas da Escola de Samba do Rio de Janeiro, da Liesa. Bom, eu acho que quando você fala de carnaval, a gente está falando evento, né? Um grande evento como o carnaval é sabotar a própria cidade e a alma do carioca. Apesar de se tratar de um entretenimento, de uma festa ou de um evento particular, eu entendo que a prefeitura, que é uma grande facilitadora, precisa contribuir para que essa grande festa que o mundo inteiro espera, o planeta inteiro espera, venha se organizar da melhor forma possível e que esse espetáculo seja o mais belo possível. Entendo que o que falta é a transparência de como é administrado o dinheiro, né, que é repassado, e isso se provém, né, da pasta da cultura. Quando a gente fala de carnaval, a gente está falando também de uma, digamos assim, de uma pasta relacionada com a cultura. Então, o carnaval é uma manifestação cultural, então a gente precisa ter a transparência para entender como é que o dinheiro é investido. E se a prefeitura tiver que contribuir, que faça, porque o carnaval gera emprego e renda. Então, o investimento é necessário para que você tenha um retorno maior. A cada R$1, um investimento, por exemplo, de um entretenimento, um evento cultural desse, você tem um retorno de R$17. Então, o investimento é ótimo, porque gera emprego, gera renda, gera economia, gera serviço, fomenta a nossa receita, acrescenta a nossa receita. O que eu entendo é que nós precisamos de transparência e fiscalização. E a transparência não é só para o prefeito, não, é para a população. Obrigada, Glória. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta também, quiser contribuir com o debate aqui. Eu já respondi tudo, porque vocês pedem 2 minutos, né? Mas eu estou amadurecendo ainda, né, gente? Não, tá tudo bem. As perguntas são complexas. Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Gosto de carnaval, pronto. Se puder, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão e aí abrir o microfone para fazer pergunta diretamente para a Glória. Se tiver tendo algum problema de internet, pode mandar a pergunta no chat para a gente, que a gente lê a pergunta para a candidata. E aí, só um aviso, vocês que estão nos vendo, se vocês quiserem, podem mandar para as minhas redes sociais, para o Instagram, para o Facebook, as perguntas, e a gente responde depois, caso a gente não tenha esse tempo suficiente. Então, eu estou aqui à disposição de toda a sociedade carioca para tirar as dúvidas e aprender com vocês, porque o carioca sabe quais são os seus problemas e eles têm as soluções também. Por isso, eu estou ouvindo todo mundo, andando pelas ruas, pelas praças, pelos bairros, e quero ouvir vocês também, viu? Rodolfo, Maria, Eduarda, Júlia. É importante a gente ter essa oxigenada e construir a transformação da nossa cidade, né? De forma bem unida. Vocês fazem parte dessa transformação, são jovens, né? E lá na frente vão ter a certeza de que deixaram um legado nesse momento. Por isso é importante que todos vocês estejam no dia 15 de novembro votando de forma consciente e responsável para ter a certeza, eu participei da transformação da minha cidade. Glória, um participante aqui da reunião disse que está com um problema de conexão, mas mandou a pergunta via chat. Eu posso ler aqui. Diante da explosão de pedintes e moradores de rua, se há um plano concreto de assistência social e realocação na sociedade? Claro, eu sempre lidei com essa vulnerabilidade quando fui juíza da infância e juventude.
até alertar que esse é um problema anterior à pandemia, que se agravou com a pandemia. Basta você entrar pela cidade, circular e ver como existem muitas pessoas que estão vivendo nas ruas. E é importante deixar claro que existem várias causas, né? Existem várias causas. O desemprego hoje é uma dessas causas. O que eu entendo é que você não pode fazer uma política de remoção de pessoas, mas sim de identificação das causas que levaram com que as pessoas fossem parar nas ruas, e quando você entende essas causas, você evita que as pessoas cheguem a ter, digamos assim, essa experiência. E aquelas que já se encontram, o que nós precisamos fazer é que elas tenham a confiança no gestor público, de que elas terão seu espaço, né? E o seu espaço não é simplesmente num abrigo caindo aos pedaços. Não é, por exemplo, num hotel de família, onde não existe a menor dignidade. Eu até quero fazer um convite a vocês para que nós estejamos lá juntos e venhamos a visitar um espaço desse. O que faz com que a população de rua não permaneça nesses locais? Porque ali não é a casa deles, ali não é o lugar deles, ali eles não se sentem em família. Então, a melhor política que vai viabilizar a reconstrução e dar essa oportunidade para cada um deles é a política da dignidade. Para você ter uma política de dignidade eficiente, você precisa fazer uma reorganização dentro desse segmento, né, de ajudar dentro da questão da assistência. E eu tenho, por exemplo, implementado, né, na minha política de governo, um cartão único, né, social, que vai, por exemplo, garantir uma renda onde todo cidadão, durante 4 anos de governo, então não é um cartão social emergencial, mas assim, é um cartão permanente, onde durante esse período de 4 anos ele terá uma renda mínima de subsistência. E esse cartão vai unificar todos os demais projetos sociais, né? Isso vai gerar, digamos assim, uma independência dessa população, ou melhor, de toda a população, e a gente está falando de cerca de mais de 3 milhões de cariocas que precisam dessa ajuda para que eles possam ter mais dignidade. Então, noção de pertencimento social, reformulação de todos os equipamentos e tratar as causas, para que as pessoas realmente não permaneçam nas ruas. Não é remoção, é resgate, é bem diferente. Então, a minha política pública será de resgatar essas pessoas, gerar essa confiança e colocá-las num lugar onde elas possam dizer: este espaço é meu, ainda que transitório, porque o que a gente quer é dar a oportunidade para que ela possa construir o seu próprio espaço, com emprego. A regularização fundiária é um bom caminho, tá? Existem muitos espaços públicos, imóveis públicos que não têm uma destinação social e que podem ser realmente utilizados como moradia. Então, isso é uma questão de reformular e ter essa visão. Eu quero fazer uma pergunta também, uma pergunta pessoal minha. Ontem, ou há 2 dias atrás, saiu uma reportagem no G1 falando sobre os sistemas lagunares da Barra da Tijuca e a proliferação de cianobactérias, que alguns especialistas disseram até para fazer uma contenção e interditar as lagoas aqui do bairro. E eu queria saber se você tinha algum projeto para isso, porque o verão está se aproximando, aparentemente está infectando quebra-mar e tudo mais, se existe algum plano para isso. Mas existe digamos assim, uma política construída justamente para despoluição, né? Mas isso não é uma coisa fácil, porque requer investimento. Se a gente for pensar que 70% dos rios, né, que nós temos dentro da nossa cidade estão poluídos, eu não posso até citar não só ali esse ecossistema lagunar da Barra da Tijuca, eu conheço bem a região. A gente pode citar uma outra que é de grande visibilidade, que é a Baía de Guanabara. Tem a Baía de Sepetiba também. Então, veja que o sistema muito, digamos assim, está muito prejudicado por conta da ação humana de vários anos e por falta dessa gestão. Então, assim, o que nós precisamos para realmente permitir que as nossas lagoas tenham peixes, os jacarés, né? Porque quando a gente fala de Jacarepaguá e ali onde você realmente citou, eles possam estar nesses locais naturais, né?
a gente precisa de investimento, e para ter investimento, a gente tem que ter uma cidade funcionando. Então, quem prometer que no primeiro ano de governo, em 4 anos de governo, sem um investimento adequado, vai viabilizar essa despoluição, isso é uma promessa que não se cumpre. Então, nós temos que ser realistas, pontuar essas dificuldades, buscar investimentos de outros espaços para que gradativamente nós venhamos a recuperar todo o sistema lagunar. Vou te dar um exemplo, Maria Eduarda. Já ouvi que para, por exemplo, despoluir a Baía de Guanabara, isso não é um problema só da cidade do Rio, né? Outros municípios que estão ali, por exemplo, próximos e são banhados pela Baía, também têm essa responsabilidade. Nós teremos que ter 50 bi de investimentos. É mais do que o investimento necessário para recuperar Brumadinho. Então, você está entendendo que não é uma coisa muito fácil de se resolver, mas é possível. Basta que você tenha esse foco e que você traga dinheiro novo para permitir que, aos poucos, isso venha acontecer. Mas o mais importante é uma política educacional ambiental. A população precisa nos ajudar a não poluir mais, precisa ter essa conscientização. E aí isso está atrelado a uma outra questão que a gente pode realmente protagonizar junto com o governo do Estado, que é a questão da SEDAI. Ninguém me perguntou sobre privatização ou não da SEDAI, mas veja, quando a gente fala em poluição ali na Barra da Tijuca, do nosso sistema lagunar, a gente está falando, por exemplo, da falta. Veja como a situação é complexa. Então, a gente precisa realmente ter um diálogo muito estreito com o governo federal, com o governo estadual e com a população, para que a gente tenha, inclusive, as parcerias possíveis, para que a gente possa realmente despoluir as nossas lagoas, os nossos rios e realmente fazer com que o meio ambiente cumpra o seu papel, que é o de nos acolher. O Felipe levantou a mão também. Felipe... Oi, aqui. Primeiramente, boa noite, candidata Glória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Meu nome é Felipe Morales, eu atualmente estou no 2º período aqui na Direito Rio. E você acabou de puxar um gancho muito bom, porque a minha pergunta vai ser sobre suas políticas de meio ambiente. Porque alguns anos atrás a gente teve uma política que foi até controversa, que vedou a utilização de canudos de plástico por estabelecimentos comerciais. Então, eu queria saber como você vê essa política e como o seu governo vai tratar do meio ambiente. Quais serão suas políticas para essa área e como um todo, porque cada dia que passa a gente vê que o nosso mundo está sendo mais destruído por nós mesmos. Pois é, o ser humano precisa saber ser generoso, né, com aquilo que ele recebe de forma divina. E quando a gente fala, né, do meio ambiente, a gente fala, como eu lhe falei, de algo que Deus nos deu, né, e que a gente precisa realmente valorizar. Eu vou tratar, vou ser bem objetiva, querido, porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas o meu tratamento será o quê? Técnico. Né? Técnico. Eu preciso reunir um gabinete técnico para que a gente possa realmente implementar uma política ambiental que dê o resultado que a população espera. Mas isso será feito aos poucos, né? Porque precisa também de investimento e eu acho que o meio ambiente precisa ser melhor trabalhado, inclusive dentro das escolas. Né? Por isso a gente fala que a política ambiental está atrelada à política educacional, para que toda a nossa população e as futuras gerações entendam que nós precisamos preservar, né, o nosso meio ambiente, porque ele que garante, né, a fauna e a flora, e nós fazemos parte desse ecossistema. Isso é muito importante que a gente faça isso. Então, é trazer investimentos, mas também, digamos assim, uma secretaria ou subsecretaria, um conjunto técnico de especialistas que possam promover aos poucos grandes resultados. Então, são pequenas ações, mas com grandes resultados que vão permitir que a gente contribua com essa política ambiental que é já discutida desde 2015, né? Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso é uma pauta do planeta, do mundo. O gestor que não tem essa sensibilidade está indo na contramão da direção. O meu compromisso é justamente esse, o de ter esse olhar para o meio ambiente. E nós temos que encerrar, que o pessoal está aqui. Vou contar um segredo para vocês aqui, ó. Eu tenho uma outra agenda.
Mas eu estou me sentindo, sabe, mais rejuvenescida com todos vocês aqui. Tá todo mundo. Você tem uma agenda, 7 horas. Mas, caramba, a gente que é professor de raiz, a gente quer dar essa atenção a todos vocês. E o professor fala demais porque quer passar todas as informações. É muito importante que a gente... Eu sempre falo que o professor aprende mais com o aluno. Então, eu estou aprendendo com vocês, tá? A gente volta outras horas, em outras oportunidades. Quem tiver a possibilidade de mandar perguntas, me segue nas redes sociais, façam essas perguntas. Eu vou ter o maior prazer em responder. E se a gente tiver que marcar outra entrevista, a gente marca. Mas é isso, gente. Candidato tem a vida. Obrigada, Glória. Muito obrigada pela disponibilidade. A agenda é corrida, a gente sabe. Muito obrigada a todos os presentes também, todas as perguntas. Finalizando mais uma sabatina. Muito obrigada, Rodolfo e a Júlia, maravilhosas. Muito obrigada por tudo, gente. Gente, obrigada. Eu falei corrida porque eu quero dar todo esse tipo de informação. A gente, na sala de aula, a gente não tem tempo, né? A gente até tem, mas a gente extrapola. Mas aqui, gente, 45 minutos é muito pouco tempo para falar de coisas tão importantes, mas profundas. Porque não adianta ficar de blá, 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 falar mais ou menos assim, não. Eu gosto de mostrar realmente no problema e das minhas soluções. Eu volto em outra oportunidade. Quero deixar um beijo no coração da Maria Eduarda, da Júlia. Aqui está aparecendo o Rodolfo. Então, enfim, para todos que nos seguiram e que eu possa realmente representar cada um de vocês no dia 15 de novembro. Por isso, votem 20 para prefeita na cidade do Rio de Janeiro. Vote Glória Heloísa, porque eu tenho muita vontade de transformar vidas junto com vocês. Muito obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.